Capítulo 12 do nosso estudo do livro 7 Fala a Eterna Validade da Alma. Relacionamentos reencarnacionais. Esse capítulo é bem legal, que a gente vai abordar algumas questões, pelo menos para mim, assim, que fazem muito sentido. A gente já tem aprendido e vem estudando muito o conceito de que nós, com as nossas emoções, criamos as nossas realidades, né? E aí vocês vão ver uma chave importante que o 7 nos coloca aqui, que a gente consegue filtrar nesse capítulo. Vamos lá. Ao longo de suas existências reencarnacionais, você expande sua consciência, suas ideias, suas percepções, seus valores. Você quebra restrições autoadotadas e cresce espiritualmente, conforme aprende a dar passagem aos conceitos limitadores e a dogmas. Ou seja, teoricamente, em cada reencarnação, nós estaríamos, como consciência, evoluindo. Então, por que a ideia de que tudo se repete? Teoricamente, deveria ser assim, mas será que nós, aqui manifestados, a gente dedica o nosso tempo ao estudo, à expansão da consciência, ao reconhecimento dos nossos pontos de vista errados sobre a vida? Ou será que a gente vem, se propõe a fazer diferente, mas continua fazendo sempre igual, né? Com as mesmas ideias, achando que só nossas opiniões são as certas? Sua taxa de aprendizado depende inteiramente de você. Conceitos limitados, dogmáticos ou rígidos de bem e mal podem estorvar-lhe. Ideias muito estreitas sobre a natureza da existência podem lhe seguir por várias vidas, se você não escolhe ser espiritual e psiquicamente flexível. Ou seja, para aqueles que mantêm dogmas muito aflorados, né, muito fortes na consciência, que acha que desde que foi criado em uma religião, nasceu em uma religião, aprendeu que foi assim e assim será, aquelas pessoas que julgam o mundo e não olham para si mesma, será que vocês não estão perdendo tempo? Encarnações e mais encarnações? Porque não adianta, pessoal, reencarnar se a gente não troca as crenças, se a gente não testa as nossas ideias. Estas ideias rígidas realmente podem agir como correias, de forma que você é forçado a circular como um filhote de cachorro amarrado num raio muito pequeno, ou seja, vida após vida, a gente vai ficar manifestando sempre as mesmas questões primárias. O lado externo pode vir diferente, mas as nossas questões pessoais serão sempre as mesmas, porque a gente não quer mudar as nossas ideias. Então, será que está aí a chave, que esse planeta está sempre repetindo as mesmas histórias? Seus amigos e conhecidos estarão preocupados com os mesmos problemas, olha que legal aqui, pois você trará para si aqueles com as mesmas preocupações. Frequências iguais se atraem. Estou lhe dizendo novamente que muitas de suas ideias de bem e mal são altamente distorcidas e sombreiam toda a compreensão que você realmente tem da natureza da realidade. A gente acredita muito, né? Da mesma forma que a gente acredita no bem, a gente acredita no mal, e isso é errado. A dualidade, ela não é algo que existe em verdade. A dualidade, ela vem da sombra, né? Ela vem acreditar na existência da sombra. Então, enquanto a gente não se atentar a isso, a gente vai estar vivendo várias experiências duais, né? Acreditando e manifestando o sofrimento, porque a gente acredita nele. E esse lance que ele fala aos teus amigos que também acreditam nos mesmos problemas virão com você, isso é fácil de entender. Uma vez que a gente já sabe que as nossas ideias e as nossas emoções emitem uma frequência que vai atrair para o nosso círculo de amizades e de círculo de vida pessoal, seja no trabalho, seja dentro de casa, onde for, pessoas com as mesmas crenças e as mesmas ideias. Por isso que muitas vezes, muitos de nós que buscamos a mudança, que estamos realmente mudando as nossas crenças, a gente já não anda mais com as mesmas pessoas, né? Para muitos. A gente já não tem mais vontade de andar com certos grupos de pessoas. Não de uma forma que a gente vai julgar os outros. Não, mas a gente vai mudando internamente, as frequências já não conversam mais.
E acontece muito de um distanciamento natural, sem briga, sem nada, mas é normal isso, porque quando a gente muda as nossas ideias, a gente muda as nossas emoções, a gente muda a nossa frequência. A realidade à nossa volta muda também. Se você alimentar uma culpa em sua mente, então ela é uma realidade para você e você tem que trabalhar isso. Mas muitos de você alimentam culpas para as quais não há causas adequadas e você se coloca uma cela com essas culpas sem razão. Recado dado para essas religiões, né? Nossa, eu sou tão contra religiões que colocam a culpa na gente, seja as que são mais diretas e falam que somos pecadores, que somos frutos do pecado, ou das que são disfarçadas, que falam que a gente tem que sofrer porque é bonitinho sofrer, porque o sofrimento nos torna humildes e nos aproximam de Deus, ou até mesmo aquelas mais disfarçadas e elaboradas ainda, que o planeta Terra é um horror, isso daqui tá tudo errado, a gente tem que trabalhar muito, muitas questões, muitas vidas, muito sofrimento para um dia a gente vir a ser como um eu maior que está distante de nós. Isso tudo é tão errado e isso tudo de uma forma disfarçada alimenta a culpa em nós. Então, para mim, eu sempre falo isso. Mais fácil o caminho e a expansão de consciência para aqueles que são espontâneos, para aqueles que são alegres e são felizes, pois esses carregam muito menos culpa do que aqueles que levam uma vida que tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo regrado, porque, ai meu Deus, eu não posso errar, eu não posso falhar, porque eu já sou filho, fruto de um pecado, então se eu errar eu vou piorar ainda mais o meu karma. Então, mais rápido, para mim, chegam no conhecimento aqueles que são espontâneos e se dão o direito de serem alegres e felizes, pois eles carregam menos culpa, pelo menos no meu ver. Alguém muito bem conhecido que estabeleceu uma igreja, se você preferir uma civilização, uma vez disse: se lhe baterem numa face, ofereça a outra. O significado original daquela observação, porém, deveria ser entendido. Você deveria virar a outra face porque você percebe que, basicamente, o atacante só ataca a si mesmo. Isso aqui a gente aprendeu muito num curso em milagres, né? Inclusive sobre essa frase também. Se você virar a outra face, sem esse entendimento, porém, e se sentir ressentido, ou se você virar a outra face com um sentimento de superioridade pseudo-moral, então a reação está distante da adequação. Ou seja, a gente entende que quem ataca só fere a si mesmo, mas a gente não pode pôr prepotência nisso, né? E a gente não pode fingir que acredita nisso e mesmo assim se magoar. Porque aí o que a gente vai estar fazendo? Dando força para o mal e falando que o mal existe realmente, que realmente nós podemos ser feridos. Para quem percorreu o nosso estudo do livro Um Curso em Milagres, sabe muito bem o que essa lição nos traz, né? A gente estudou bastante isso. Agora, tudo isto pode ser aplicado às suas relações em suas existências reencarnacionais. Se você odeia uma pessoa, esse ódio pode ligá-lo a quem você odeia através de muitas vidas, já que você permite que ele o consuma. Essa é a chave, aqui uma chave muito importante que eu queria comentar com vocês. A gente sabe que a gente cria com as nossas emoções. Então aquilo que eu quero eu vou pôr muito amor, eu vou pensar o dia todo. Mas e aquilo que eu não quero? Quanto tempo a gente passa, pessoal, perdendo tempo pensando em problemas? Ficando ansioso, sentindo medo, a gente está vibrando aquilo. Então, se você quer criar alegria, você tem que vibrar alegria, vibrar certeza, vibrar confiança. Mas, se você tem medo e fica vibrando nessa faixa de medo, ou se você não gosta de uma situação e você fica pensando naquela situação, você está dando fermento para aquela situação. O nosso pensamento, ele é o nosso fermento. Ele é o fermento das nossas emoções. E é isso que vai manifestar, é isso que nós vamos criar no nosso forninho interno aqui. É disso que vai sair o bolo que vai sair, que a gente pode chamar de realidade. É assim. Então, o que eu quero, com que fermento, que emoções eu quero colocar fermento, né? Então eu vou odiar, se eu ficar pensando naquilo que eu odeio, eu vou fermentar o ódio.
E aí eu vou criar uma realidade de ódio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as reclamações, com as insatisfações, porque isso vai fazer a gente criar o que a gente não quer também. E atrair pessoas que a gente não gosta. Nossa, eu odeio tanto aquela pessoa, eu tenho uma birra tão grande daquela pessoa. Gente, perdoa, porque senão na outra vida vai vir aí um amiguinho, vai vir um irmãozinho, vai vir um filhinho, um papaizinho, vai vir junto. Então a gente tem que se prestar muita atenção nos nossos sentimentos. E aí não é nada que é imposto a nós, hein? A gente vai entender aqui no final do capítulo que essas consequências também não são karmas já pré-determinados para nós. E sim são situações que nós escolhemos. Você atrai para si, nessa existência e em todas as outras, as qualidades sobre as quais você concentra a sua atenção. Você quer concentrar a tua atenção num ódio a alguém? Você vai atrair essa pessoa. Então, olha como é justo. Não existe o Deus escrevendo uma cartinha para o que cada um vai ter que passar como punição na próxima vida. Não. Você está dando atenção num foco, é aquilo que você vai manifestar. Ah, eu odeio a realidade do jeito que ela é, porque esse planeta só tem pobreza e miséria, e eu odeio fulano e o ciclano. É nisso que você está pondo o teu fermento, é nisso que você está pondo o teu foco. E é com o ciclano e com fulano que você vai vir na outra vida. E é dentro da miséria e da falta que você vai vir manifestar na outra vida. Porque é onde você está pondo foco. Se você se interessa vividamente por injustiças que acha terem sido feitas a você, então você atrai mais de tal experiência. E se isso continua, então isso será refletido em sua próxima existência. É verdade que entre as vidas há um tempo para entendimento e contemplação. Mas também é verdade aqui, pessoal, que a gente nesse tempo de estudo e de contemplação, a gente não quer saber de nada, a gente também não quer saber de mudar. Assim como a gente não quer saber de mudar aqui, a gente também não quer saber de mudar lá. Então, por isso que a gente entende quando, por exemplo, o professor Hélio Couto fala tem que estudar aqui, tem que estudar lá, tem que estudar sempre, porque a gente tem que se melhorar como consciência para que a gente venha manifestar cada vez mais a nossa verdade, a nossa essência. E não essas questões errôneas que a gente tanto acreditou por tanto tempo em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Então, eu tenho a sensação de, assim, né, como eu fecharia o meu conjunto de estudo. Claro que cada vez mais virão mais conhecimentos para nós, mas, tirando as palestras do professor, que foi o caminho que me abriu aqui para essa nova versão de mim mesma, eu tenho um curso em milagres como um manual para a gente aprender a ser um ser humano, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, a entender os seres humanos, começando por nós mesmos. E aí eu tenho o material do 7, algo que me ensina a ser uma co-criadora. Então eu tenho o material do 100 que me ensina a ser um ser humano manifestado. E eu tenho o material do 7 que me ensina a ser uma co-criadora como consciência que somos. Então quando a gente junta tudo isso, olha a expansão de consciência que a gente tem. Então no 100 eu aprendo a me ver perfeita como fui criada e a ver o outro perfeito como ele foi criado. Eu aprendo o perdão ao outro e o perdão a mim mesmo. Eu me livro da culpa e eu me livro da lente que vê a maldade no mundo. E aí vem o material do 7 que me ensina as ferramentas para que eu cocrie a minha próxima vida e a outra, para que eu aprenda a ser um co-criador. Porque eu já me livrei dessas questões de ver o ruim no outro. Eu já me livrei dos sentimentos e das emoções negativas e agora eu posso aprender a co-criar uma realidade de harmonia, de prosperidade, do que eu quiser experimentar. Os que não tiram vantagem de tais oportunidades em suas vidas, frequentemente não o fazem quando suas vidas estão terminadas. Então quem não quer aprender, não vai aprender lá também, né? É o que a gente acabou de falar. A consciência se expandirá. Ela criará. Ela se virará para dentro para fazer isso. Mas não há nada fora de você que o forçará a entender esses assuntos ou encará-los. O tempo de aprendizado é sempre nosso. Se eu não quiser aprender, eu vou continuar vivendo, tendo vidas infelizes e cheias de problemas. Porque eu não quero olhar para as minhas questões pessoais. Eu não quero mudar as minhas lentes, a forma como eu vejo o mundo. Agora, se eu quiser, cada vez mais o conhecimento vai cair no meu colo.
É inútil, portanto, dizer: quando esta vida estiver terminada, olharei minha existência e mudarei meu jeito. Isso daqui é muito legal a gente entender. Não existe uma Fernanda que vai passar para o céu, vai passar para outra dimensão, já entendendo todos os seus erros, sabendo onde foi que errou em tudo. Não existe isso. A gente vai sair daqui com a mesma consciência, com a mesma forma de interpretação da realidade que a gente tem hoje. E aí, se eu quiser aprender, pode ser que eu vou me encontrar com um professor ou alguém que é importante para mim, que vai me mostrar, vai me trazer sabedoria, e eu estarei aberta a aprender os erros que eu cometi aqui, ou o que eu deixei de fazer aqui. Agora, se eu não quero saber de nada, não existe a fórmula secreta que vai fazer eu passar para o lado de lá, já sabendo tudo que eu errei. Isso não existe, isso é uma crença totalmente errada que colocaram pra gente continuar interpretando a realidade de uma forma errada. Então, quanto mais oportunidade, pessoal, a gente tiver aqui de estudar, de aprender a realidade, de buscar essa expansão de consciência, mais fácil será a criação que a gente vai realizar quando a gente estiver nesse estado de pós-morte, né, nesse estado de preparação para uma vida futura. Isso é como um jovem dizer: quando eu ficar velho e me aposentar, usarei todas essas habilidades que não estou desenvolvendo agora. Você está estabelecendo o estágio para a sua próxima vida agora. Os pensamentos que você tem hoje irão, de um jeito ou de outro, se tornar o tecido da sua próxima existência. O que a gente está pensando aí? É o que nós vamos criar para a nossa vida. Seus pensamentos e experiência cotidiana contêm as respostas. Qualquer sucesso nesta vida, qualquer habilidade, tem sido trabalhado através das experiências passadas. São suas por direito. O que a gente tem manifestado de facilidade é um direito conquistado em outras encarnações. Você trabalhou para desenvolvê-los. Se você olhar para você, para seus parentes, amigos, conhecidos, parceiros de negócios, você também verá que tipo de pessoa você é, pois você é atraído para eles, assim como eles são atraídos para você através de similaridades interiores bastante básicas. Como a gente falou, as frequências se atraem. Eu só estou atraindo pessoas que me passam a perna. Que crença eu tenho de que todo mundo me passa a perna, de que eu serei sempre uma vítima, de que nesse mundo só existem pessoas corruptas que vão me fazer mal? Então eu estou dando mais fermento para a sombra da dualidade e não para o bem da existência real. Se você examinar seus pensamentos durante 5 minutos, por vários momentos durante o dia, por vários dias durante o mês, você realmente receberá uma impressão correta do tipo de vida que você tem arranjado para si mesmo na próxima existência. Eu aplico muito isso, pessoal, porque às vezes se a gente deixar, a gente perde tanto tempo em pensamento tonto, que a gente fala: meu Deus, eu tô querendo criar isso aqui que eu tô pensando? Deixa eu ser sincera comigo mesmo. Você muda na hora. Então, essa daqui é uma ferramenta que a gente tem que ter aqui, ó, guardadinha no bolso e pegar sempre, sabe? Usar ela sempre. Se você não estiver contente com o que descobrir, analisando os seus pensamentos diários e cotidianos, então é melhor começar a mudar a natureza de seus pensamentos e sentimentos. Senão é a nossa próxima experiência que a gente vai estar criando. Aqui, deixa eu só fazer um parênteses. A gente já aprendeu que o tempo não existe da forma como realmente a gente acha que é. A gente está falando aqui de vidas passadas, vidas futuras, sabendo que tudo acontece num tempo só. Tudo acontece... Como é que chama a palavra, pessoal? Ao mesmo tempo. Esqueci a palavra, mas enfim. Mas tudo acontece ao mesmo tempo. A frequência muda instantaneamente, tá? E aí muda o passado, muda a vida passada, muda a vida futura. Mas vamos esquecer esse conceito agora para ficar fácil da gente entender e para a gente utilizar as ferramentas que a gente precisa, tá? O tempo ele serve para que a gente tenha esse time da gente ver que a gente precisa aprender mais, para a gente ver o reconhecimento das nossas crenças. Então vamos usar o tempo como uma ferramenta para que a gente entenda aqui o nosso processo de cocriação, tá? Então vamos lá. Muitas vezes, membros de vários grupos militares, grupos de igreja, grupos de caçadores, irão em outra vida formar relações familiares nas quais trabalharão seus problemas de novos modos. Famílias devem ser consideradas como conglomerados de atividades psíquicas, pensamentos iguais, frequências iguais.
eles têm uma identidade subjetiva da qual nenhum membro particular do grupo pode estar consciente. É subjetivo o que o grupo de familiares escolheu, né? Mas tem como ser consciente. Se você analisar isso, a gente vai ver um padrão de pensamento, que aí você vai ter a consciência se você veio para quebrar esse padrão de pensamento ou se você tá aqui, ó, nessa onda. Porque se não tá legal, seja você a ferramenta para que se quebre certas questões de crenças em grupos familiares. Famílias têm propósitos subconscientes, embora os membros individuais da família possam procurar esses propósitos sem ciência consciente. Tais grupos são estabelecidos além do tempo, por assim dizer, nas existências físicas intermediárias, aquele tempinho de pós-morte. Muitas vezes, 4 ou 5 indivíduos se estabelecerão em um determinado desafio e designarão a vários membros diferentes partes a serem representadas. A gente combina, olha, a gente vai viver aqui nessa célula familiar, mas cada um vai desenvolver uma potencialidade. Isso é legal também. Então, numa existência física, os papéis serão trabalhados. Falei anteriormente sobre conceitos rígidos de certo e errado. Há apenas uma maneira de evitar esse problema. Apenas a verdadeira compaixão e o amor guiarão para uma compreensão da natureza, do bom, e apenas essas qualidades servirão para aniquilar os conceitos errôneos e distorcidos do mal. A dualidade, ela existe enquanto a gente acredita no mal. O fato simples é que, tanto quanto você acredita no conceito de mal, ele se torna uma realidade em seu sistema. E você sempre o encontrará manifestado. Sua crença nele, porém, aparecerá altamente justificada. Porque quanto mais a gente acreditar no mal, mais maldade a gente vai ver. Né? E a gente sabe que é o que querem que a gente veja. Né? Se a gente for a dar atenção para a nossa mídia, a gente só vai ver notícias distorcidas, realidades de medo e desespero, né? Porque existe uma turminha aí que quer que a gente vibre essa frequência para que esse mundo do jeito que tá não mude. Mas não se fala no bem que as pessoas veem sendo manifestado por aí, né? Não se fala em quanto a gente vem caminhando e expandindo a nossa consciência. Então, se eu quiser focar no mal, é o mal que eu vou ver e vou experimentar. Se eu quiser focar no bem, é o bem que eu vou me tornar e essa é a realidade que eu vou manifestar. Se você carregar esse conceito através de gerações sucessivas, o conceito de acreditar no mal, através das reencarnações, então você o somará à sua realidade. Eu acredito no mal, acredito no mal, acredito no mal. Minha próxima vida vai ser uma desgraça. Se você odeia o mal, isso aqui que eu achei legal, então tome cuidado com sua concepção sobre a palavra. O ódio é restritivo. Ele estreita a sua percepção, ele te torna burro, pessoal. Ele é de fato um vidro negro que joga sombra em toda a sua experiência. Você encontrará mais e mais para odiar e trará os elementos de ódio para dentro da sua experiência. Por exemplo, se você odeia um pai, então fica bastante fácil odiar qualquer pai, pois na face deles você verá e projetará o ofensor original. Todo o meu conceito de pai, de homem, vai ser sempre uma figura ruim, porque eu odeio tanto que eu não consegui perdoar meu pai, que eu vou carregar isso para toda a minha experiência. Eu vou atrair um marido ruim, eu vou ter um filho ruim, mas está lá atrás, o início está lá atrás. E a gente não quer perdoar, então a gente vai carregar consequências desse ódio. Se você odeia a doença, pode trazer para si uma sucessão de vidas de doenças, porque o ódio fez com que elas fossem atraídas para você. Se você expande seus sentidos de amor, saúde e de existência, então você é atraído nesta vida e em outras para essas qualidades, novamente porque elas são aquelas nas quais você se concentra. Uma geração que odeia a guerra não trará a paz. Uma geração que ama a paz trará a paz. Morrer com ódio por qualquer causa ou por pessoas ou por qualquer razão é uma grande desvantagem. Você tem todos os tipos de oportunidades agora para entreter sua experiência pessoal de modos mais benéficos e mudar seu mundo. Através do perdão, através do entendimento. Não vamos deixar para a próxima, não vamos deixar para aprender lá, porque tá fácil nos dias de hoje aprender aqui. Na próxima vida você estará trabalhando com essas atitudes que são suas agora. O que a gente não quer olhar para a nossa vida agora, o que a gente não quer corrigir em nós agora, é o que a gente vai ter que aprender nas próximas vidas, porque a gente deixou de fazer. E não é castigo, hein? É consequência das frequências que a gente está emanando. Não é castigo. Se você teimar em abrigar ódios com você agora, é muito provável que você continue a fazer isso. Eu escolhi odiar. Eu vou
eu vou carregar a consequência desse ódio que eu estou escolhendo semear dentro de mim. Por outro lado, esses vislumbres de verdade, intuição, amor, alegria, criatividade e realização obtidos agora funcionarão para você então como funcionam agora. Eles são, você vê, as únicas realidades verdadeiras. Elas são as únicas fundações reais de existência. O amor, a compaixão. O que você ama também será uma parte da sua experiência nesta vida e nas outras. Os frutos bons a gente também carrega. E vamos escolher então só carregar os bons frutos. A ideia mais importante a se lembrar é que ninguém empurra a experiência de qualquer vida determinada sobre você. Nada é imposto, nada é um castigo. Ela é formada fielmente de acordo com suas próprias emoções e convicções. O que a gente vem sentindo, pessoal? O ódio é poderoso se você acredita nele. E ainda, embora você odeie a vida, você continuará a existir. Você marcou compromissos, cada um de vocês que esqueceu. Eles foram marcados, por assim dizer, antes de você nascer nessa existência. Isso é o ouvir a nossa centelha e parar de teimar em achar que a vida tem que ser do jeito que a gente é. Quando a gente solta certos desejos, as coisas começam a acontecer. E a gente entende o soltar quando a gente começa a aprender a expandir nossa consciência. Em cada vida material, lá mais pra frente a gente vai ter muito material sobre isso também. Em cada vida é suposto que você confira o ambiente exterior de forma a aprender sua condição. O externo é um reflexo do interno. Então o que está acontecendo à nossa volta, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida social, é um reflexo do que a gente carrega aqui. Tá difícil ganhar dinheiro? Elimina a tua crença em escassez. Vai atrás disso. Ah, só tô me ferrando na minha vida amorosa? Vai lá atrás. Tem alguma figura materna ou paterna que você precisa perdoar? Tem alguma figura masculina, feminina que você precisa perdoar? Quais as suas crenças a respeito do relacionamento? Ah, minha vida familiar, minha vida tá um caos. A minha família tá se desestruturando, tá uma bagunça. Quais crenças eu tenho em relação à vida familiar? O que eu acredito como união familiar, comunidade familiar? O externo é um reflexo do que carregamos no nosso interno. É suposto que você entenda a natureza de seu interior e que manifeste externamente. Quando isso é feito, as circunstâncias devem mudar para melhor. Ou seja, quanto mais a gente aprende sobre nós mesmos, a gente entende as crenças erradas, corrige e as mudanças começam a acontecer. O eu interior se torna mais consciente de sua própria natureza e capacidades. A gente vai se familiarizando com a nossa verdade. A gente vai vendo o potencial de co-criador que temos. Nenhuma consciência tem as mesmas experiências ou as interpreta do mesmo modo. Assim, cada indivíduo utiliza as oportunidades encarnacionais à sua própria maneira. Não existe regra, não existe fórmula secreta que nos será dada. Cada um escolhe o tempo que quer evoluir, cada um escolhe como quer evoluir. Se você examinar sua própria vida agora, cuidadosamente, os desafios que você estabeleceu para si se tornarão aparentes. Não é fácil fazer isso, mas está ao alcance de cada indivíduo. Se você libertar-se do ódio, então automaticamente se libertará de qualquer relação de ódio no futuro, ou de qualquer experiência baseada no ódio. Conhecer seu histórico reencarnacional, mas não conhecer a verdadeira natureza de seu eu presente é inútil. Não adianta nada a gente ir atrás de pessoas que falam de nossas vidas passadas se a gente não entender as nossas crenças, se a gente não parar para entender, porque senão a gente vai achar que é algo totalmente à parte. Ah, eu tive uma vida passada assim, assim, assado. A gente vai achar que é algo que foi, sei lá, que não foi uma criação nossa de nós mesmos, entende, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado se aquele eu lá atrás continua vivo aqui dentro através das nossas crenças. Então, é mais importante a gente se analisar agora como o que nós pensamos agora do que ficar se preocupando com vida passada. Você não pode justificar ou racionalizar as circunstâncias presentes dizendo isso é por causa de algo que eu não fiz numa vida passada, pois em você agora está a habilidade de mudar as influências negativas. Tem muita gente que é karma e cruza os braços, né? Ai, meu karma é assim, vou ter que aguentar até morrer. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso aí é para preguiçoso que não quer mudar. Você pode ter trazido influências negativas em sua vida por uma determinada razão, mas a razão sempre tem a ver com entender e o entendimento remove essas influências.
Tá carregando consequências negativas de algo que você deixou de perdoar lá atrás? É só olhar para as crenças e perdoar agora, que aí elas desfazem. Então, cada vez mais, o material do 7 nos coloca como co-criadores da nossa realidade e nos dá ferramenta para a gente entender. E, para quem quer mudar, a gente já viu que uma das maiores ferramentas possíveis é o perdão. Se livrando dos sentimentos negativos, a gente está pronto para co-criar uma vida de abundância, pessoal. E eu tenho certeza que cada um que está aqui já está começando a fazer as mudanças necessárias e está manifestando felicidade cada vez mais. Se não tiver, vamos olhar os nossos pensamentos diariamente, fazer disso uma rotina diária interna nossa, e aí a gente vai entender cada vez mais as nossas ideias e porquê da nossa realidade física do jeito que ela é, e encontrar os meios para que ela mude do jeito que nós queremos que ela mude. Muito obrigada.